Existem muitas pessoas tentando desmerecer o fato de Yeshua ser o Mashiach. Mas nós vamos ler um texto em que, diante de autoridades em Jerusalém, ele provou que realmente é o Mashiach e nós cremos nisto. Shalom, bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Hoje nós vamos ler um texto do livro de Matityahu, capítulo 9, que diz assim: Então ele entrou em um barco, atravessou novamente o lago e voltou para a sua cidade. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem paralisado, deitado em um colchão. Quando Yeshua viu a confiança deles, disse ao homem paralisado: Coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Ao ver isso, alguns mestres da Torá disseram entre si mesmos: Este homem está blasfemando. Yeshua, sabendo o que eles pensavam, disse: Por que vocês alimentam pensamentos maus no coração? Digam-me, o que é mais fácil falar? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Vejam, eu provarei a vocês que o Filho do Homem possui autoridade na terra para perdoar pecados. Ele então disse ao homem paralisado: Levante-se, pegue seu colchão e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando a multidão viu isso, ficou apavorada, e as pessoas disseram uma brachá ao Deus doador de tamanha autoridade a seres humanos. Bem, você pode não acreditar no texto, mas há um registro histórico de algo que aconteceu quase 2000 anos atrás, quando Yeshua, depois de atravessar o Mar da Galileia, então o lago que nós sabemos que é o Mar da Galileia, ele veio do outro lado para Cafarnaum, que era a cidade onde ele residia naquela época, e aconteceu esse evento. Algumas pessoas levaram a ele porque sabiam que aconteciam muitos milagres pela sua vontade, pela sua palavra. E levando aquele homem paralítico no seu colchão, ele ouviu da boca de Yeshua uma coisa que nem todo mundo esperava por isto. Mas vamos ver da importância. Quando Yeshua se dirigiu para aquele homem, ele disse: Os seus pecados estão perdoados. Bem, mas as pessoas o levaram lá para que ele fosse curado. Acontece que Yeshua via na vida daquele homem uma doença pior do que o fato de ser paralítico. É o fato de os seus pecados o afastarem do seu Criador. Então, Yeshua tocou naquele homem no seu ponto mais sensível, mais importante, que era o perdão dos pecados. Realmente, o texto, ele não entra nas minúcias de todos os detalhes. Eu não sei qual foi a reação daquele homem, eu não sei o que aconteceu com aquelas pessoas que o levaram, se houve uma decepção ou não. Para aquele homem, eu não sei se o fato de ele ouvir os seus pecados estão perdoados não foi até melhor do que a cura. Mas com certeza, aqueles mestres da Torá, pessoas que entendiam muito, frequentavam a sinagoga, religiosos, eles não aceitavam um homem dizendo que perdoa os pecados. Nós sabemos que temos que ir em Jerusalém, oferecer um sacrifício com sacerdotes, e então alcançar o perdão. E vem esse homem aqui e fala para esse pecador: seus pecados estão perdoados? Quem pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Isso eles estavam criticando no seu coração. Mas Yeshua analisou exatamente, sabendo o que eles pensavam, dirigiu a eles a palavra:
e usou de lógica. O que é mais fácil de dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e vá para casa? Bem, ele nem deu muito tempo para aquelas pessoas pensarem. Imediatamente ele disse isso para aquele paralítico. Levante-se, pegue a sua cama e volte para casa. E aquele homem que todos conheciam na cidade, a cidade de Cafarnaum, ainda que uma cidade importante, não era uma cidade grande pelos moldes que nós conhecemos hoje. As pessoas se conheciam e sabiam quem era aquele paralítico. E sabiam que ele era, de fato, paralítico. No mesmo instante que ele se levantou, quem poderia duvidar que aconteceu um milagre ali? Então as palavras de Yeshua tiveram sentido agora. Se ele tem autoridade para curar um paralítico, então, vamos dizer assim, é até mais fácil dizer que os pecados são perdoados, que é uma questão legal, mas o milagre de um paralítico andar foi visível aos olhos de todos, e todos que estavam ali, até mesmo esses entendidos de Torá, não puderam dizer nada a respeito de Yeshua. Ele realmente é o Filho de Deus. Ele realmente não era um homem comum, porque uma pessoa até poderia dizer se os pecados são perdoados e ninguém iria garantir nada. Mas quem, em sã consciência, poderia falar para um paralítico conhecido, que não havia dúvida sobre isto, e dizer simplesmente, levanta, pega a sua cama e volta para casa? Quem teria poder disto? Então aquelas pessoas ficaram espantadas, disseram uma brahá, exaltaram o Eterno e ficaram felizes, porque o Eterno manifestou o seu poder entre os homens. Então, mesmo aquelas autoridades, aqueles eruditos da sinagoga, não tinham como deixar de reconhecer que Yeshua realmente era o Mashiach. Bem, será que para você acreditar nisso, vai ser necessário que aconteça um milagre? Bem, Yeshua mesmo disse isto para os seus discípulos. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então, nós não precisamos, na verdade, de milagres. Porque tem muita gente que busca Yeshua por milagres. Mas isso é o menos importante. O mais importante é que ele perdoa os pecados. E por que ele perdoa? Porque ele é o Filho de Deus e deu a sua vida como oferta, como sacrifício, como corban, por causa dos nossos pecados. Então saiba, ele tem autoridade para perdoar os seus pecados. Receba Yeshua em sua vida e você verá a diferença que isso fará. Que o Eterno os abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.